Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou trazer mais um relato sobre o uso do ácido fólico depois de 1 ano e meio tomando. Eu comecei a tomar em julho de 2018, hoje nós estamos em fevereiro de 2020, então já fez 1 ano e meio. E eu vou contar então hoje o meu relato e também vou responder, né, as principais perguntas que me fizeram durante todo esse tempo. Eu fiz um vídeo quando fazia de 20 a 30 dias que eu estava usando, mas explicando, né, o que era o ácido fólico, para que servia e o que estava acontecendo já no meu organismo. Depois eu fiz um outro vídeo aos 6 meses, falando qual foi a minha experiência dos 6 meses. E por último eu fiz um vídeo de 1 ano. Bom, gente, o ácido fólico é a forma sintética do folato, tá? Eu tomei a forma sintética e mesmo assim deu certo para mim. Nós precisamos produzir uma enzima que o nome, né, vai estar aparecendo por aqui, que é um pouquinho extenso, e nós precisamos produzir essa enzima automaticamente para poder o organismo transformar a forma sintética em forma ativa. Então, o meu organismo deve produzir, porque começou a dar certo desde o ácido fólico mais baratinho. Hoje, é claro que eu já mudei. Não dá certo, gente. Começou a crescer minha unha, começou a crescer meu cabelo, começou a recuperar a cor do meu cabelo, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a ter uma pele mais bonita, tudo no meu organismo em geral, em pouco tempo. Aí então, se você não produz essa enzima, você não deve tomar a forma sintética do produto. Você deve tomar o metilfolato. O metilfolato é a forma ativa, tá? Então, se você tem dúvida, mas eu não sei se eu produzo, então compra direto o metilfolato. Você vai pagar mais caro, mas você vai estar tomando a forma ativa do produto. Eu estudei sobre o caso, eu não sou formada em medicina, sou formada na área de estética, senti que eu deveria tomar, comecei a tomar e deu certo. Quando eu fiz o vídeo dos 6 meses, eu comecei tomando, né, o Folifolin, não é o Folim, é o Folifolin. Daí depois de alguns meses, quando eu não encontrava o Folifolin, eu comprava outro, bem baratinho, todos eles eram bem baratinhos. Até que eu encontrei um que se chamava só Folim. E eu paguei R$30, eu acho. Era bem mais caro que os outros. E eu tive uma diminuição naquela época ali da minha visão e eu associei ao Folim, mas não foi não. Foi, né, gente? Eu não sou mais uma garotinha, eu tenho já, né, problemas da idade, eu também não sou nenhuma idosa, não, né? Tô na idade dos 40 e tantos, né? E é claro, e como eu uso óculos, e eu usava poucas vezes os óculos nessa época, e eu comecei a usar mais. E quanto mais você usa o óculos, mais você precisa do óculos. E nós nos tornamos escravos dos nossos hábitos. Enfim, não nada a ver com ácido fólico aquilo ali, tá? Comecei a perceber com o tempo que o meu problema era esse, que eu estava usando muitos óculos e passei a precisar mais dele, entendeu? Depois disso, eu recebi uma mensagem de um seguidor aqui desse canal e também de outro canal. Eu tenho um outro canal que se chama Comida Boa e Comida Saudável, onde eu trago receitas de comida boa, aquela que engorda, e comida saudável, muitas receitas de comida saudável. E esse amigo que me segue nos dois canais me escreveu falando: toma o Endofilin, tá? Que aí ele disse que o Endofilin realmente era o único que estava tendo no momento 5 mg de verdade do ácido fólico que era necessário para o nosso organismo. Desde que eu comecei a tomar o Endofilin, realmente eu não precisei tomar nenhum outro. Ele custa hoje, aqui onde eu moro, em torno de 31 a 35 reais. E ele realmente tem me deixado muito satisfeita com o resultado, tá?
E aí, há uns dois meses atrás, eu precisei parar de tomar, porque houve uma mudança muito grande na minha vida e eu tirei ele, cortei algumas coisas, tirei o ácido fólico ali do endofilin, tá? Daí começou a voltar os cabelos brancos abundantemente, né? Porque a região frontal aqui é onde nós mais temos cabelos brancos. Daí eu voltei a tomar ele e um mês e meio depois, agora que eu tô tomando, já foi voltando tudo ao normal. Bom, gente, o resultado é muito satisfatório para mim, tá? E as principais perguntas que eu recebi foram as seguintes. Você toma com a vitamina B12? Não, eu não tomo com a vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina produzida pelo nosso corpo. Só que nós, seres humanos, não seguramos essa vitamina, tá? Os animais seguram. Então, quem ainda, como eu, come carne, que eu ainda não consegui passar, né, dessa fase, ultrapassar essa barreira incrível, que eu admiro muito quem ultrapassa, eu ainda como muita carne, eu sou gaúcha, como muito churrasco, então como os animais seguram, quando você se alimenta bastante de carne bovina, por exemplo, você acaba segurando também a vitamina B12 no seu organismo. Então, eu não tenho essa deficiência, porque se eu tivesse essa deficiência, eu não transformaria em folato ou ácido fólico. A vitamina, a enzima também eu devo produzir, porque tá tudo ok. Para mim deu muito resultado, entendeu? É isso que eu quero passar nos vídeos. Eu não quero convencer você a tomar ácido fólico, eu não quero te receitar nada. Eu quero apenas que você entenda que para mim deu certo, eu quero contar o que deu certo para mim, tá? Então, se você quiser experimentar, experimente. Se não quiser, ok, tudo bem. Outra pergunta, engorda? Não, gente, não engorda. É uma vitamina essencial para o organismo humano. E o que engorda é a comida. Então, eu me policio muito. Eu como churrasco, eu como batatinha frita. Eu faço muita receita lá no canal Comida Boa e Saudável de comidas que engordam e eu como dessa comida. Mas daí quando eu como algo que eu sei que vai engordar, eu já me policio no outro dia com uma coisa mais saudável, porque eu sei que não é a vitamina que vai me engordar. Eu posso tomar uma vitamina específica para engordar. Específica. Mas se eu não comer junto, eu não vou engordar. Ah, mas ela não estimula o apetite? Não, para mim não. Para mim não estimula em nada. A segunda pergunta, isso causa câncer? Não, né? A gente não causa câncer. Se parar para pensar um pouquinho, né? Todos os médicos receitam o ácido fólico para grávidas para fechar, né, o tubo neural do feto, quer dizer, lógica, né? Mas você pode consultar sempre o médico. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você vai no médico. Pergunta tudo para ele. Porque quem é formado em medicina está mais preparado para responder essas perguntas. Por mais que eu estude, que eu seja uma pessoa bem informada, eu não sou formada em medicina. Então, por isso que não tem como ficar respondendo essas perguntas. Eu já ouvi algumas pessoas aí falando no YouTube, médicos ou não sei, falando que deve se tomar à noite, porque à noite o nosso organismo trabalha melhor, blá, 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 blá. E eu tomo de manhã, sempre de manhã. Porque a minha rotina exige que eu tome de manhã, porque se eu não tomar no café da manhã, depois eu esqueço. Então, como eu paro mais de manhã lendo, escrevendo, faço vídeos, escrevo no blog, a minha rotina exige que eu tome de manhã, e sempre deu certo, viu? Não foi pelo fato de eu tomar de manhã ou de noite, sempre deu certo. A partir dos 12 dias eu já comecei a sentir diferença. E a outra pergunta é, você toma quantos comprimidos por dia? Um só, tá? É um só, mais que isso não, principalmente porque o endofilin tem 5 mg, e 5 mg já é demais para você tomar por dia, então isso é o máximo que você pode tomar, ok? Eu acho que eu respondi todas as perguntas, eu agradeço muito o teu carinho, eu agradeço muito os likes, agradeço muito as mensagens das pessoas. Se você não conhece o canal da Pretinha, venha conhecer, especialmente você, mulher, que gosta de arrumar o seu cabelo em casa, ou para você que é profissional de cabelo, iniciante, venha para o canal da Pretinha, que tem muita coisa bacana sobre cabelos, tá bom? Tudo de bom, namastê.